nós vamos falar sobre o tema chamados pela graça. E 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, é o texto que nós vamos usar esse mês, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz o texto, que nos salvou, e nos chamou com sua santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Aqui nesse texto de 2 Timóteo 9, nós encontramos essas duas palavras, chamado e graça. E diz que ele nos chamou, a todos nós, nos chamou, diga, me chamou. Diga quem está ao seu lado, te chamou. Entenda uma coisa, Deus te chamou. Você veio aqui hoje porque Deus te chamou. Você não veio só porque você quis, porque talvez você nem quisesse, mas você veio. Por que aconteceu isso? Porque Deus te trouxe, Deus te chamou. E Ele fez isso não porque você mereça, Ele fez isso por causa da sua graça. Amém, irmãos? Então, não existe nenhum lugar na Bíblia, desde Gênesis até o final dos tempos, que não fale, ou que não ilustre a graça de Deus. Ela se encontra em todas as histórias, em todos os princípios, em todos os acontecimentos das Escrituras Sagradas. Desde que o homem pecou, a graça de Deus foi ativada sobre ele. A graça de Deus foi enviada para ele. Porque, por causa do seu pecado, o homem merecia a morte. Aliás, a morte entrou por causa do pecado. A morte entrou na humanidade em consequência do pecado. A miséria, a destruição, a morte entrou por causa do pecado. Porque o homem deu as costas para Deus, porque o homem desobedeceu a Deus. Então entrou o pecado. Mas ao mesmo tempo que o homem, por causa do pecado, merecia a morte, a graça nos trouxe a salvação, a vida. Amém, irmãos? A graça nos trouxe a vida. Talvez alguns de nós que estamos aqui, talvez nem todos, depende da experiência de vida de cada um, mas alguns de nós estamos aqui hoje e podemos dizer que se estamos aqui hoje é porque Deus, na sua infinita graça, nos livrou da morte. Quantos creem que o Senhor já te livrou da morte? Levante a mão. Eu creio, irmão. Aleluia! E Ele o fez por causa da sua graça. E Ele o fez por causa da sua graça. O pastor Carlos chegou muito mal. Foi levado a um hospital. Ele é um estrangeiro. Ele não paga INSS. Ele não tem residência no Brasil. Mas quando ele chegou na situação em que ele estava, o internaram imediatamente. O internaram num lugar muito bom. Trataram ele com muito carinho e amor, porque eu vi. No dia que eu fui buscá-lo, as pessoas diziam, seu Carlos, o senhor já vai embora, o senhor está bem, vai com Deus e tudo. E ele teve um momento que ele disse assim, o que eu fiz para merecer isso? Não fez nada. É graça de Deus. É graça de Deus. Então, o ato da criação já é um ato da graça de Deus. Ele chegou onde estava o caos, onde estava o vazio, onde só havia trevas, não havia nada. E nessa condição, Ele chamou a luz. Ele chamou a luz. E o que Ele fez foi bom. Esse foi o primeiro chamado de Deus para nós. Ele nos chamou das trevas. Ele nos chamou do caos. Ele nos chamou do nada para a sua maravilhosa luz. Esse é o primeiro chamado, aleluia. Nós estamos aqui porque Ele chegou na nossa vida, no caos da nossa vida.
chegou no vazio da nossa vida, chegou na escuridão e trevas da nossa vida e trouxe e chamou a luz. E essa luz, que é Jesus, trouxe nova vida. Trouxe nova vida. Então, esse foi o primeiro chamado nosso. Esse é o chamado para a salvação, do caos, do vazio que vivíamos. Esse é um ato maravilhoso da graça de Deus. Não merecíamos, nunca merecemos, nunca vamos merecer. Não mereceremos nunca a graça maravilhosa que nos salvou, que nos libertou. Amém, irmãos? E que nos sustenta. Deus não é obrigado, Deus nunca foi obrigado a criar nada, mas Ele criou. Deus não é obrigado a salvar-nos, mas nos salvou. Deus escolheu a cada um de nós. Deus não é obrigado, aliás, a dar-nos nada, mas nos deu e nos dá. Deus não é nem obrigado a ouvir-nos, mas nos ouve. E Ele preparou um caminho para isso, um canal para isso. E esse caminho e esse canal é Jesus Cristo. O que nos falta muitas vezes, irmãos, é uma compreensão, um entendimento sobre o tamanho da graça, sobre a importância da graça de Deus. E isso acontece, sabe por que isso acontece? Porque nós subestimamos o pecado. Quando nós subestimamos o pecado, subestimamos a graça de Deus. Porque a Bíblia diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Então, se nós subestimamos o pecado, a importância, o tamanho do pecado, nós subestimamos o tamanho e a importância da graça de Deus. Graça maravilhosa, graça que nos trouxe aqui. Graça, quão maravilhosa graça. Graça de Jesus. Se nós minimizamos o pecado, e esse é o problema hoje de muita gente, se nós minimizamos o pecado, minimizamos a graça. Isso é automático. Minimizamos o pecado, não damos ao pecado a importância que ele tem, nós também minimizamos a graça. E destituímos a graça da sua importância, do seu valor, na nossa vida. Então, a graça de Deus está, escute bem, a graça de Deus está em que Ele decidiu intervir com poder e limpar a sujeira que o pecado criou. Ele decidiu que Ele ia nos libertar, que Ele ia nos salvar e limpar toda a sujeira do pecado na nossa vida. Ele fez isso de que maneira? Ele fez isso dando-nos um Salvador. Dando-nos um Salvador. Que vem destruir o pecado sem destruir o homem. Porque como o pecado faz parte da natureza do homem, não se poderia destruir o pecado sem destruir o próprio homem. E o que fez o Senhor foi enviar-nos um Salvador para destruir o pecado e salvar o homem. A graça é o veículo que Deus usa para garantir que recebamos o que nós não merecemos. A graça é o veículo que Deus usa para que recebamos o que nós não merecemos. Mas nós não vamos falar sobre graça somente hoje. Nós vamos falar sobre o chamado de Deus para nós. O chamado de Deus para nós. Cada um de nós que estamos sentados aqui hoje, nós temos um chamado de Deus. Nós somos chamados por Deus. Nosso primeiro chamado é o chamado das trevas para a luz, do pecado para a salvação, da destruição, da morte para a salvação, para a libertação, da doença para a cura, da miséria, da pobreza para a bênção, para a prosperidade, paz. Esse é o chamado poderoso de Deus para nós. Cada um de nós que estamos aqui
Mas também nós temos o chamado de Deus, de levar a graça que Ele nos deu, de levar essa graça também para outros. Porque se pela graça recebemos, pela graça nós temos que dar. Tem muita gente ao nosso redor esperando que Deus faça na vida delas aquilo que Ele fez na nossa vida. Oh, aleluia! O que Deus fez na sua vida? Foi grande ou foi pequeno? O que Deus fez na sua vida foi insignificante ou foi muito importante? O que seria de você se Deus não tivesse vindo com a sua graça na sua vida? O que teria acontecido? Agora preste atenção, há muitas pessoas ao seu redor que precisam que aconteça nas suas vidas aquilo que Deus fez na sua vida. A consciência que nós vamos ter é que aquilo que Deus fez em mim, eu quero que Deus faça também na vida de outros. E Ele pode e Ele vai fazer. Porque não existe um homem mais perdido que outro. Cada um de nós estivemos no mesmo nível de degradação moral e de miséria diante de Deus. Não importa o que tenhamos feito. Não quer dizer que porque você fez alguma coisa muito ruim, que Deus ama menos você do que eu. Isso não existe. Aliás, quanto mais merecedor do amor de Deus, aquele que precisa, aquele que necessita. Sim ou não, irmãos? Por mais que você tenha falhado, errado na sua vida, Deus te ama mesmo assim. E sabe o que mais? Ele quer fazer na sua vida aquilo que Ele fez na minha vida. E se eu contar para você o que Deus fez na minha vida, nós não saímos daqui hoje. Todas as vezes que eu amanheço, eu dou graças ao meu Deus, porque sou o que sou pela sua graça. Isso foi falado aqui hoje. Eu creio que a palavra de Deus, o Espírito Santo está aqui agindo, falando. E é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Hoje, o que nós celebramos aqui é a gratidão pela graça infinita da cruz do Calvário para nós. Essa é uma festa, é um momento que nos emocionamos, choramos, é uma festa, mas é um momento de reflexão profunda da importância da graça, da misericórdia de Deus na minha vida. É tempo de recordar quem eu era e quem eu sou hoje. É tempo de recordar o momento de onde Deus me tirou. Se o texto base desse tema diz que Ele nos chamou por sua graça, para que exatamente Ele nos chamou? Nós lemos que Ele nos chamou por sua graça, mas já perguntamos, por que exatamente Ele me chamou? Certamente não te chamou para que você venha todos os domingos à igreja e sente numa cadeira mais ou menos boa, com um arzinho condicionado. Imagina se nós tivéssemos ar condicionado. Obrigado, Senhor. Não é? Não. Será que é só para isso que o Senhor te chamou? Ele te chamou para você deixar de dizer que é católico, espírita ou não sei o quê, para se tornar... Não. Não é isso. Ele não te chamou só para isso. Ele te chamou para muito mais. Né? Então, para que Ele te chamou? Em todas as partes das Escrituras está a graça de Deus e também tudo o que Ele fez e o que Ele falou, inclusive Jesus Cristo. Ele é a própria graça viva de Deus para nós. Não merecíamos, mas Ele nos amou. Não merecíamos, mas Ele morreu por nós na cruz. Ele é a graça viva de Deus. E o que eu fiz para merecer? Como disse o pastor, o que eu fiz para merecer isso? Você não fez nada. Você não poderia fazer nada. Sabe por quê? Porque você estava morto nos seus pecados.
Diz a Bíblia que você estava morto nos seus pecados. E um morto não faz nada, não quer nada, não decide nada. Um morto não faz nada. É a graça de Deus veio, te levantou, te ressuscitou, te deu nova vida, te fez uma nova pessoa. O que eu fiz para merecer estar aqui? Agora eu digo eu. Nada. Nada. Tudo o que acontece na minha vida é pura graça de Deus. Desse Deus maravilhoso. Penso, quando volto atrás, penso que Deus trabalha na minha história desde que eu era criança. Deus me amava e Deus já cuidava de mim desde o momento que eu nasci. Desde o momento em que eu estava nos braços do meu pai, praticamente morto, com meses de idade. E conta a minha avó, por parte de pai, que eu deixei de respirar. Eu estava com uma doença grave e ela me tomou nos braços e disse, ele não está respirando mais, ele está frio. Me levou e quando ela entrou no quarto, meu pai estava ajoelhado orando. E ele estava chorando, porque ele viu que eu estava muito mal. E ele me entregou para o meu pai e disse, está aqui, seu filho, para morrer nos seus braços. Não quero que ele morra nos meus braços. E quando ela foi entregar para ele, os dois juntos começaram a chorar e orar. E ela orou assim e disse assim, Senhor, se o meu neto vai viver para ser um servo teu, cura ele agora. Se ele vai viver para ser qualquer outra coisa nesse mundo, menos um servo teu, então o Senhor leva ele agora. Mas se ele é teu e ele vai viver para te servir, cura ele agora. E naquele momento, exato momento, eu gritei uma madeira para ele, porque ele está curado, ele está vivo. Ai de mim, se eu me desviar isso dos propósitos de Deus para a minha vida. Ai de mim, se eu negar esta graça, porque sair da presença do Senhor é negar a graça, é negar o amor dele para a minha vida. Deixar de amá-lo, de buscá-lo, de servi-lo, é negar a sua obra na minha vida, é negar seu amor, é negar a importância do que ele fez, quando eu não merecia, diga eu não merecia, mas ele fez. Aleluia. Aleluia. Aí, eu encontro uma passagem, e eu dou graças a Deus, porque nós, no domingo de ceia, o culto começa mais cedo e dá mais tempo para eu falar, né, irmãos? Principalmente porque faz um mês que eu não prego, então eu estou desesperado. Então vocês vão ter que me aguentar. Ninguém disse amém, que pena. Mas na verdade é que é um texto que me mostra, entre tantas passagens do Novo Testamento, eu enxergo nessa passagem de Jesus algo sobre a graça que quero compartilhar com vocês sobre o chamado de graça. Mateus capítulo 14, versículo 14 a 21. Mateus 14, 14 a 21. Diz assim, Mateus 14, 14 a 21. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deem-lhes, vocês, algo para comer. Eles disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes.
tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se fora nos dias de hoje, em que nas igrejas há muito mais mulheres que homens, imagina, irmãos, a quantidade de gente que tinha neste lugar. Em primeiro lugar, nesse texto, nós aprendemos que nós podemos alimentar a outros com a graça de Deus. Nós podemos alimentar a outros com a graça de Deus. O versículo 15, o versículo 16 nos mostra isso. O princípio do mundo, o princípio da lei é que cada um busque comprar o seu próprio pão. Mas o princípio da graça é receber de Jesus. É receber de Jesus. O grande problema, muitas vezes, nosso, irmãos, não é, muitas vezes, dar. Nós temos um coração muito bom para dar, para servir, mas temos muita dificuldade em receber de Deus. Muitos de nós fazemos um esforço além das nossas forças, e às vezes nós nos metemos em problemas, porque cremos que nós devemos ser os nossos próprios provedores. Sim ou não? E a Bíblia nos ensina, e a minha mãe sempre, em tudo, minha mãe sempre dizia assim, o Senhor proverá. Diga de novo, o Senhor, meu Deus, proverá. Eu estou falando de uma canção aqui, né? De um hino, por isso que eu gosto dos hinos, né? Os hinos, meu Deus proverá, meu Deus proverá. Na tristeza ou na dor. Enfim, às vezes eu só lembro certas coisas, né? As outras eu deixo para os músicos. A profetisa, ela tem uma memória para letra de música, é uma coisa impressionante. Se eu não tenho isso daí, irmãos, eu estou perdido. Né? Às vezes até tendo isso, eu me perco. Então, o princípio da graça me diz que Ele me dá o que eu preciso e que eu preciso aprender a receber. Eu tive que aprender a receber de Deus da forma mais difícil possível da minha vida. Foi no momento em que já não tínhamos de onde tirar, onde buscar, onde estávamos num país, num outro país. Não tínhamos trabalho, não conhecíamos muita gente, não tínhamos cartão de crédito, não tínhamos mais dólares, não tínhamos euros, não tínhamos nada. E se acabou o nosso dinheiro. Agora é a hora de você começar a aprender a receber de Deus. Quando não há esperança, quando não há nada, não há de onde tirar, não há de onde vir, aí é onde você olha para o céu. Enquanto estamos olhando para algo que pode nos prover, sempre vamos depender disso, mas há um momento que nós temos que olhar, como porque Jesus, quando pegou aquele pão, presta atenção, Jesus pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, e a primeira coisa que ele fez foi olhar para o alto. Porque Jesus disse, eu sei de onde vem a bênção e a provisão. Aleluia. Quando a lata de leite que nós tínhamos que comprar para nossa filha, porque nós não podíamos tomar leite de Guatemala. Nós tomamos leite de Guatemala e quase morremos. Né? Tivemos ameba, irmão. Nunca no Brasil se ouviu falar em ameba. Ameba é uma coisa que está erradicada. Quando já ouviram falar em ameba? Alguns, né? Os mais velhinhos talvez, né, irmão? Como nós, né? Mas a ameba é uma bactéria que foi erradicada no Brasil, uma bactéria que gruda na parede do... Um parasita, é isso mesmo, é um parasita. Que gruda na parede do intestino. E é destrutiva. E nós tivemos, a profetisa e a Elisa tivemos
ameba. Quando eu fui no médico, o médico disse, vocês estão com ameba. Eu disse, que é isso? Morde, né? Que é isso? É comprido, é curto, como é? E era um tipo de uma bactéria, de um parasita e foi um sofrimento terrível. Por semanas passamos mal, com vômitos e diarreia e tudo. E foi incompreensível para nós. Não podíamos tomar leite, tínhamos que tomar uma lata de leite nido que custava $15. Nosso dinheiro acabou, essa lata de leite tinha que servir não só para Elisa, mas também para a profetisa, que estava grávida do André. E acabou o nosso dinheiro. A lata tinha um pouquinho só. E nós olhamos, e eu olhei. Eu disse, Senhor, e agora? De onde, Senhor, eu vou tirar os recursos para minha esposa, para minha filha? E aí eu tive que olhar para cima. Como disse o salmista, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu precisava passar sobre isso. Mas sabe, irmãos, quando você quer ver Deus agir, é assim. No outro dia nós saímos e fomos. Não vamos parar, nós vamos continuar. Nós viemos aqui com uma missão e nós vamos continuar. E nós fomos para nosso curso de missões. Quando nós chegamos, eu nunca me esqueço disso, meu pai, essa mulher nunca mais vai sair da minha cabeça a vida inteira. Veio uma irmã, baixinha, gordinha assim, fofinha. Como chamava? Estelita. Isso é parte da nossa vida. É um anjo de Deus. Nós chegamos, nunca tínhamos visto aquela mulher na nossa vida, nem ela. E nós chegamos, vem a irmã Estelita gordinha, pequenininha, redondinha, correndo assim. E ela veio correndo, e ela disse assim, é vocês, é vocês. E nós até nos assustamos. E ela disse, ontem eu estava orando, e Deus me mostrou um casal, e disse, você vai ajudar esse casal. Eles precisam disso, disso e disso. Ela era dona de um supermercado. E ela disse, eu já trouxe inclusive a lata de leite que Deus mandou dar para vocês. E ela disse, eu vou prover para vocês. Quantas latas de leite vocês precisam por mês? 2, pois contem com isso. Até quando vocês precisarem. 2 latas de leite por mês. Isso é graça. Porque eu me emociono? Porque eu não merecia. Mas Ele deu, Ele fez. Nunca, irmãos, vamos merecer. Mas Ele sempre vai dar. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou a orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão já é nosso, já é meu. Mas de onde vem? O que eu fiz para merecer esse pão? Não fiz nada, é graça de Deus. Então nós começamos a aprender que na nossa vida nós vamos começar assim, o pão de cada dia. Não o pão do mês, nem o pão do ano, o pão de cada dia. Nós gostaríamos que viesse o pão do mês na nossa vida. Porque nós somos assim, quando nós vemos tudo, quando nós temos dinheiro, quando nossa despensa está cheia e nós temos tudo, está tudo bem. Mas quando as coisas começam a ficar difícil, como é difícil crer que embora não tenhamos, não estejamos vendo, o pão já é nosso. Como uma vez eu vi um servo de Deus pregando, eu nunca me esqueço, ele fez assim, pai, eu não posso fazer isso agora porque eu tenho um negócio aqui no meu bolso. Ele fez assim, olha, não sai, não vai. Ele tirou o fundo, o meu não sai, irmão. Ele tirou o fundo dos bolsos, colocou para fora e disse, está vendo, eu não tenho nada, não tenho dinheiro.
Mas isso é o que eu estou vendo, não é o que Deus disse. Não é o que nós dissemos. O que interessa é o que Deus disse de mim. Nem é o que eu penso de mim, mas o que Deus disse de mim. Né? Então, eu não tenho. Mas isso é o que eu estou vendo, não é o que Deus disse. O que Ele disse é que Ele suprirá todas as nossas necessidades. O Senhor é meu pastor, disse Davi, e nada... Aleluia. Agora, por que Deus nos supre? Porque eu precisava ser ensinado por Deus, de que aquilo que Ele me dá, também é dar para outros. Quando isso aconteceu conosco, chegou um casal, nós levamos 4 malas de roupa, 2 malas de roupa, na época, 2 grandes. Chegou um casal com uma criança, com uma menininha pequena, uma bebê. E nós começamos a repartir algumas coisas da nossa filha para ela, para essa criança. Desde pequenininha, nossa filha aprendeu a repartir, sem querer. Né? Porque nós não nascemos, sabia, irmãos? Nós nascemos egoístas, sim ou não? Sim ou não? A criança, ela tem uma dificuldade muito grande de dividir, de repartir. Não é verdade? Se a criança está com o brinquedo e chega outro, ela agarra os brinquedos, segura tudo aqui e não quer deixar o outro colocar a mão. Ou se ela vê alguém com um brinquedo melhor que o dela, ela vai lá e pá! Sim ou não? Porque a criança, nós nascemos assim, é parte dessa natureza. Mas quando o Senhor, através da sua graça, nos ensina que o tamanho daquilo que Ele nos deu, tem um só propósito, que nós aprendamos também a suprir o que os outros precisam. Essa é a nossa responsabilidade. Por isso, devemos ensinar os nossos filhos, devemos ensinar as nossas crianças a repartir, a dar, porque a semente que dá frutos é aquela que é semeada, aquela que fica na nossa mão nunca vai dar frutos. Presta atenção, a semente que multiplica é aquela que é semeada, não aquela que fica guardada. Olha, alguns só disseram amém, porque entenderam, e outros talvez não entenderam, ou outros não quiseram entender. Porque, na verdade, o que diz o mundo? Guarda, guarda, guarda para os tempos difíceis. Mas o que diz a palavra de Deus? Semeia, semeia, semeia. Porque o que você guarda nunca vai multiplicar, mas o que você semeia sempre vai multiplicar. Generosidade é o Evangelho em ação. Segundo lugar, Deus pega o pouco que temos e usa para suprir, para alimentar e a suprir muitos. Presta atenção, Deus pega o pouco que eu tenho e usa para suprir e alimentar a muitos. O próprio Senhor Jesus é a opção da vida. Ele se tornou suficiente para todas as necessidades da humanidade. A nossa obrigação é dar ao mundo, aos povos, aquilo que eles precisam. Porque sempre há fome, sim ou não, irmãos? Sempre há fome. O Senhor sabia que eles não tinham nada. Quando eles chegaram, o Senhor Jesus diz àqueles discípulos, olha, Senhor, há várias lições aqui que nós vamos aprender. Senhor, já é tarde. Já é tarde, já não dá, já foi o tempo, não é o momento, não é agora, não dá para fazer, manda essa gente embora. Manda embora. E o Senhor Jesus disse, não, Senhor, deem vocês de comer para eles. Agora eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Aí, Senhor, talvez eles já tinham ido procurar ver o que tinha. Eles já tinham feito uma pesquisa. Eles já sabiam que estava tudo fechado, eles já sabiam que só tinha 5 pães e 2 peixes, eles já sabiam tudo isso. Senhor, não tem, Senhor, não dá. O Senhor faz questão de mostrar para eles que a graça é maior do que a vida. Eles não esperavam, não tinham noção do que Deus podia fazer, do que o Senhor podia fazer. Então, o Senhor disse, dá para mim. Entenda uma coisa, quando a semente sai da sua mão,
ela vai para as mãos do Senhor. É aí onde ela multiplica. Quando você traz o seu dízimo e a sua oferta aqui, você não está trazendo isso nem para mim, nem para a igreja. Eu gostaria muito que fosse para mim, mas não é. Não é. Então você está trazendo e você está entregando ao Senhor. É uma semente que vai se multiplicar nas mãos dele. Porque ele pegou aquilo e ele olhou para o alto, diz, e deu graças e agradeceu. E disse, Pai, eu te agradeço. E multiplicou. Não é, irmãos? Então a semente que sai da sua mão e vai para as mãos do Senhor, ela vai multiplicar. E muito, hein? Porque 5 pães e 2 peixes alimentando milhares e milhares de pessoas. Isso nos fala que aquilo que nós temos, Deus pode multiplicar e muito. E multiplicar e muito. Então, é quando nós respondemos o chamado, é que Ele nos envia. Quando nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, é quando nós começamos a ver, é quando nós entregamos nossa vida, nós vamos começar a ver como Deus cuida de nós. E nós vamos aprender a dar, mesmo quando nós não temos. Você já viu isso? Isso é fé. Nós temos um coração tão dadivoso que nós aprendemos a dar, mesmo quando nós não temos. Quando me ensinaram essa lição, eu fiz um teste com Deus. Cuidado, hein? Cuidado. Né? Tenha cuidado. Não se faz muitos testes com Deus, é perigoso. Mas eu disse, se o que esse homem disse é verdade, vai funcionar na minha vida. E um dia, eu fui visitar uma igreja em Guatemala, interior de Guatemala, e era uma igreja pequenininha, pobre, e eles faziam 1 ano que eles estavam guardando dinheiro para comprar uma guitarra. 1 ano, não tinha instrumento, não tinha nada. 1 ano, guardando dinheiro para comprar uma guitarra. E eu fiquei impressionado e perguntei, pastor, mas como que vocês estão? É 3, 4 por mês. Para comprar uma guitarra de mais de milhares. Uma guitarra elétrica. E eu fiquei tão impressionado com isso, que eu trouxe uma palavra para a igreja, me lembro bem, e fiz um acordo com Deus. Eu disse, Senhor, eu disse para o pastor, pastor, é o seguinte, eu vou voltar para Guatemala, mas a semana que vem, o próximo missionário que vier, eu vou mandar para ele tanto em valor. Tanto. Irmãos, eu não tinha esse dinheiro em lugar nenhum. Nem no banco, nem em casa, em lugar nenhum. Não tinha ninguém para pedir emprestado? Não tinha. Mas eu disse, pastor, eu vou mandar esse valor. Oh, obrigado, Deus abençoe, estava muito feliz. Ele falou para a igreja estava feliz. Eu falei, meu Deus. E agora? E todos ficaram olhando para mim, e no final todos agradeceram, obrigado pela oferta, tudo, e eu lá posando, e eu não tinha esse dinheiro. Eu não tinha esse dinheiro. Na segunda-feira, fui para o instituto, na terça-feira fui de novo, na quarta-feira eu comecei a ficar preocupado. Aí na quarta-feira, na hora do intervalo dos cursos, fomos para o intervalo e eu pensando nisso. As pessoas falavam comigo, eu já estava com a cabeça, Senhor. Lanchamos, quando eu voltei, no meu caderno tinha um envelope. E nesse envelope estava escrito, uma oferta de amor. Quando eu abri, era o valor que eu tinha prometido para aquela igreja. Exatamente o valor. Eu comecei a chorar, irmãos, porque eu disse, realmente funciona. Isso é fé. Isso é crer. Isso é vida. Isso é graça. Então, sabe o que eu fiz? Eu poderia dizer, oh meu Deus, vai dar para comprar isso, aquilo, vamos no supermercado. Não, eu fechei o envelope e coloquei o nome da igreja. E levei aquele envelope e entreguei para outro. Você vai para lá esse fim de semana, entrega isso para o pastor fulano. Muitas vezes a desculpa é, não temos. Né?
Não podemos. A hora é avançada, eles disseram. Não é o momento, não dá mais tempo, não é tempo de fazer qualquer coisa, mas esse é o tempo. E ontem o Senhor falou para nós aqui, os líderes, esse é o tempo, Deus nos está dando mais uma oportunidade, Deus está dando mais uma oportunidade para esta igreja. Nós não vamos perder essa oportunidade mais. Nós perdemos algumas oportunidades. Nós deixamos algumas coisas, nós perdemos, mas nós não vamos perder, porque essa pode ser a última oportunidade que Deus nos está dando, que Deus te está dando, de buscá-lo, de servi-lo, de adorá-lo, de crer, de ter fé. De crer no milagre para a tua vida, para a tua família. E eu termino com isso, porque eu não quero terminar. Porque está muito bom, está demais. Terceiro lugar diz, somente o pão que é partido pode multiplicar. Por que Jesus partiu o pão? Ele não ia conseguir alimentar. Vou dividir esse pão para 5.000. Não era essa a intenção. A intenção é mostrar que só o pão quebrado, só o pão partido, só o pão quebrantado, ele pode dar, ele pode frutificar, ele pode multiplicar. Somente quando somos quebrados por Deus, somente quando somos transformados por Ele, somente quando Ele nos enche de humildade e amor, é que nós podemos realmente suprir as necessidades dos outros. Nós somos como esse grão de trigo que deve cair no solo e morrer para alimentar a muitos. Nós somos a matéria-prima do reino. Nós somos a matéria-prima de Deus. Tudo que Ele precisa para fazer a sua obra nessa terra é de nós. É que a gente se entregue, é que a gente se dê. É que a gente esteja disposto a morrer. Nós somos a matéria-prima do reino. Nós somos aqueles nos quais Deus quer usar. Isso significa que nós temos que nos render. Isso significa que nós temos que nos quebrar. Isso significa que devemos deixar o ego, deixar a opinião própria. Devemos deixar a inveja, a superioridade. Nós devemos ser cheios do Espírito. Nós devemos ser partidos no nosso ego, no nosso desejo. E devemos buscar fazer a vontade dEle. Quando Deus nos chamou para a África, eu sabia que a única maneira de suprir tanta necessidade era confiando que Ele daria àquela gente o que eles precisam. Eu somente serviria. Porque o Senhor partiu o pão, deu graças e deu aos seus discípulos e mandou eles servirem. Está entendendo, irmão? Isso quer dizer que você não pode ficar esperando fazer as coisas para Deus quando você tiver. Você tem que entender que quando Deus te mandar fazer algo, Ele vai te dar o que você precisa para fazê-lo. Deus mandou Noé construir uma arca. Como Noé ia construir uma arca? Se nunca foi construído algo assim, se nunca tinha chovido. Como Noé construiu uma arca? Deus deu a Noé tudo o que ele precisou para construir a arca. Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. Deus deu para Moisés tudo o que ele precisava para construir o tabernáculo. Deus mandou construir o templo. Deus deu tudo o que Salomão precisava. Os reis traziam das nações madeira, tudo o necessário para a construção do templo. E diz a palavra de Deus que quando Davi viu que tudo era trazido para a construção da casa de Deus, ele acreditou realmente que Deus estava com ele, que Deus estava nisso. Irmão querido, nosso Senhor quer alimentar as nações com o Evangelho. Precisamos crer que a nossa missão é alimentar a outros. Vamos fazer como Jesus hoje. Vamos levantar os nossos olhos e ver de onde vem a nossa bênção, a nossa provisão. E vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor. E dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Usa-me. Vamos enxergar o nosso provedor.
Jeová Jirê, nosso provedor. Jesus ergueu os seus olhos e deu graças, porque ele sabia de onde vinha a multiplicação. Ele sabia de onde viria a bênção, de onde viria a resposta. Até mesmo no momento de morte, Jesus deu graças. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, 4 dias morto, Jesus não fez a oração da ressurreição. Jesus só deu graças. Jesus só agradeceu. Diz que ele levantou seus olhos e disse: Pai, te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Isso é, eu não precisaria nem orar, mas eu oro para que esses vejam que é o Senhor quem manda a bênção, a vida, a saúde, a paz. Aleluia. Diga quem está ao seu lado: o Senhor proverá na tua vida. Aleluia. Essa manhã é uma manhã de provisão de Deus para cura. Eu creio, irmãos, e nós vamos orar. Há pessoas enfermas hoje aqui, pessoas que vieram pedindo e crendo, dizendo assim: ore por mim, ore por nós. Nós vamos orar. O Senhor vai trazer saúde hoje aqui, aleluia, porque nós estamos crendo. O Senhor vai trazer saúde ao seu corpo. O Senhor também vai tirar o seu medo, o seu temor. O Senhor vai trazer paz ao teu coração. Não é mais o que você tem que vai trazer paz para você, é a presença do Senhor na tua vida que vai trazer paz ao teu coração. Aleluia. Hoje você vai sair daqui dizendo: eu não tenho medo de nada, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha família, Ele está comigo. Se Deus é por nós, aleluia. Fique em pé no seu lugar. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor proverá a bênção para nós hoje, porque o Senhor está aqui. Nós estamos prontos, Senhor, para receber do Senhor. Nosso coração está aberto. Nós desfazemos do nosso eu, Senhor. Nós depositamos, deixamos de lado, meu Deus, os nossos medos, deixamos de lado, Senhor, o nosso ego que nos impede de receber, Senhor. Nós deixamos de lado o nosso orgulho, Senhor, e nós cremos, ó Deus, estamos prontos para receber do Senhor. Diga para Ele, irmão, diga para Ele: Senhor, estou pronto para receber do Senhor o milagre na minha vida, a bênção na minha vida. Estou pronto para receber a minha salvação, estou pronto para receber a minha libertação e a minha cura, Senhor. Começa a dizer isso para Ele hoje. Eu deixo a minha incredulidade de lado, os meus questionamentos eu deixo de lado, Senhor, e estou pronto para receber do Senhor o milagre que o Senhor tem para mim. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui, aleluia. Santo, 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 santo. Oh, Senhor. Oh, Senhor, no nome de Jesus. Esse nome que é sobre todo nome, esse nome poderoso, é que nós, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre este lugar. Diga ao fraco: sou forte. Diga ao pobre: sou rico. Se alegra o que está triste. Se levanta aquele que está caído e desanimado. Oh, aleluia. Bendito seja o Teu nome. Sim, Senhor.